Olá, meus amigos. Mais uma vez é um prazer estar aqui para falar de temas importantes para a nossa vida, reflexões importantes segundo o Espiritismo. Hoje vamos falar de um tema que faz parte da questão 944 e 946 do Livro dos Espíritos. A questão 944, título desta palestra, desta conversa sobre Espiritismo, é: o homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Mas antes de entrarmos nesse tema, temos que fazer algumas ressalvas. Essa é uma questão complexa, pois ela trata de um tema delicado, que é o suicídio. E o Livro dos Espíritos, uma grande obra de estudo, quanto às suas palavras e forma, como são colocadas, elas foram feitas assim porque foi a melhor forma, à época, para que se fosse entendida a mensagem. Mas hoje, com o avanço da ciência, dos estudos, nós sabemos que o fato de um irmão chegar ao ponto de dispor da própria vida não tem uma causa única. São vários fatores que vão o levando, conduzindo até esse ato de desespero. Independente da crença, é importante termos consciência de que a pessoa que passa na sua cabeça a questão do suicídio, ou aquela que cometeu o suicídio, ela foi um irmão que está em profundo sofrimento. Tanto sofrimento que permanecer vivo já não lhe é uma opção agradável. E a vida se torna um grande fardo, ao invés de uma bênção de Deus para que possamos evoluir. São 4 os sentimentos que são notados no indivíduo com propensão ao suicídio. Vamos abordá-los para que estejamos atentos. Hoje, com essa sociedade imediatista que nos faz correr e não olhar para os lados, muitas vezes é difícil prestar atenção no próximo. Mas vamos ver esses sentimentos que acometem as pessoas para que possamos estar mais vigilantes com aqueles que nos circundam e até conosco mesmo. Então, a tristeza profunda, o sentimento de desamparo, desespero e desesperança, em relação ao futuro e sua vida. Então, existem diversas variáveis que levam a pessoa a cometer tal atentado à sua vida. Os transtornos mentais são um deles. O transtorno bipolar, podemos incluir aí também a depressão, a esquizofrenia, o abuso excessivo de álcool e outras drogas, as dificuldades materiais que acometem de uma forma mais intensa ou menos intensa a todos, ou as emocionais têm um papel muito forte nesse quadro. A ideia do suicídio, ela
ela comete a pessoa em intensidades diferentes. Nem toda a pessoa rotulada como um propenso a suicídio dá os mesmos sinais, o mesmo sintoma, por isso é uma questão complexa. Então, pode-se ter pensamentos como eu não consigo continuar, né? Eu gostaria de não estar aqui. Gostaria de estar morto. Mas essa pessoa ainda não fez nenhum plano para se matar, apresentando assim, né, um baixo risco. Né? São aquelas frases que a pessoa diz assim, num momento de emoção, né, ou de pressão, né, e acaba falando, né, essas palavras. No entanto, nós devemos lembrar que essa questão do baixo risco não quer dizer que a pessoa não necessita de atenção. Muito pelo contrário, né? Já acendeu uma luzinha lá, né? Que a gente tem que ter uma atenção aí com essa pessoa. Aqueles que apresentam médio risco é aquela pessoa que tem pensamentos e planos, né? Mas não para imediatamente, né? Mas como um plano B para suas futuras, né, e frustrações da vida. Então, mas como detectar isso, né? A pessoa, então é muito sutil, né? A pessoa vai dando alguns indícios, né? Ela vai falando, um dia eu me penduro aqui, um dia. Então, isso sim já passa uma ideia da cena na cabeça dessa pessoa, né? Então, nós temos aí que estar mais atentos, acender uma luzinha amarela. Tá? E o alto risco, né? Então, a pessoa tem um plano bem definido, né? Ela tem os meios de fazê-lo e muitas vezes já até tomou providências, né, para sua ausência. E começa a se comportar como se estivesse se despedindo das pessoas. Então aí acendeu uma luzinha vermelha. Tá? O risco de vias de fato, né, é iminente. Né? Nós temos que ter muita atenção. Tá? Então, estes pontos, até aqui, eles servem assim para nossa observação. Né? Não é uma regra, não é mas são algumas coisas que já foram observadas, né, em termos de conduta, para nos auxiliar, né, nessa identificação, né, do estado dos nossos irmãos que nos circundam. Tá? Em relação ao Espiritismo, a questão 944 de O Livro dos Espíritos, nós podemos dizer que, né, então, Deus é a força criadora, o Criador, né, a vida se originou em sua vontade, né, nós encarnamos, a vida terrena nos é dada como um propósito, a evolução moral e também intelectual. A evolução intelectual, né, é fácil a gente conceber. Né? Mas, né, o que há por trás dessa evolução moral dita aqui? Então, é o resgate do nosso equilíbrio. Né? Na natureza de Deus, tudo converge para o equilíbrio. E na ciência, né, tudo fora do equilíbrio é dito instável. O que é isso? Né? Que tudo aquilo que está fora do seu equilíbrio, ao longo do tempo, né, ele naturalmente vai tender a ir para o equilíbrio. Né? Então ele está numa forma que não é a sua natural, tá? E, né, as forças naturais vão levá-lo para o equilíbrio. Então, né, ou seja, que por si só, né, essa situação de instável, de desequilíbrio, ela não vai se sustentar por muito tempo. Tá? Então todos nós, né, já tivemos muitas reencarnações, né, hoje já mais depurados, né,
cometemos erros dos quais nos arrependemos, é fato para todos nós, tá? Mas olhemos para trás, imaginemos, né, como fomos em encarnações passadas. Como será que fomos lá na Idade Média, em meio à barbárie? Quantas faltas cometemos? Quantos irmãos fomos algozes de quantos irmãos? Né? Nós temos a tendência de nos enxergar sempre como vítimas. E sim, muitas vezes nós fomos vítimas. Mas também devemos lembrar que muitas vezes nós também fomos algozes. E nesta situação, muitas vezes nós atraímos para nós, né, estes irmãos que foram nossas vítimas, que carecem de um sentimento de reparação, muitas vezes de vingança, e que acabam nos influenciando, né? Por nosso próprio estado emocional, nós acabamos nos vinculando, né? Abrimos a porta para esse sentimento, né? E esses irmãos se vinculam. E aí começa aquele processo, né, que a gente estuda dentro do Espiritismo, né, de obsessão. E estes irmãos, que também são sofredores, porque nesse momento da obsessão, os dois lados sofrem. O obsessor, porque está contraindo mais dívidas para si, e que o sofrimento daquele que foi seu algoz não vai lhe trazer conforto, não vai lhe trazer paz de espírito. Muito pelo contrário, vai lhe trazer mais dívidas, mais a pagar. Então, né, esses algozes em busca de reparação pelo dano que outrora causamos, né, que são os nossos obsessores, né, nós podemos pensar então que devemos passar por isso, né, porque erramos lá no passado, né, então é justo. Mas que Deus, justo e amoroso, condenaria então os seus filhos a este círculo de infelicidade, esse círculo infinito de infelicidade, né? Porque uma vez que eu descubro, né, que a minha ruína foi provocada pelo outro, eu posso também cair na mesma mazela que este meu irmão caiu. De obsidiar, de querer obter vingança, esses sentimentos ruins, né? Então, Deus, né, nos enviou Jesus então para romper com essa lei de Talião, de olho por olho, dente por dente, né? Então, para nos ensinar, né, que a alma bondosa, justa e moralmente evoluída, ela paga o mal com o bem, né, com o amor. Então, rompendo de uma vez por toda com a lei deletéria de Talião. Então, essa abordagem, né, ela nos insere na relação que podemos ter com os nossos obsessores e que sua ação, né, sobre nossos pensamentos encontra caminho onde? Nos estados do ser, né, descrito nas causas do suicídio, né, os transtornos mentais, dificuldades, né, que nos colocam em um profundo desequilíbrio. Todo o desequilíbrio em nossa vida, ela acaba sendo de uma forma ou de outra uma porta aberta, né, para algumas mazelas no campo espiritual. Então a busca pela harmonia interior, pelo equilíbrio, né? Quando a gente fala equilíbrio,
né? Se fala muito nessa palavra. Ah, você tem que buscar o equilíbrio, você tem que estar equilibrado. Mas o que é estar equilibrado? Esse mundo à nossa volta, que muitas vezes parece insano, é estarmos em paz conosco, com os nossos atos, aceitar que tomamos decisões erradas. Se nós não tomássemos decisões erradas, se nós não errássemos, nós não estávamos nesse plano. Nós estávamos lá junto dos espíritos, né, evoluídos, né, dos espíritos já iluminados, que não precisam mais passar por essa situação, né, do reencarne. Né? Os budistas, por exemplo, né, eles vivem, né, a sua vida orientada para tentar romper o que eles chamam de ciclo de samsara, né, que para nós espíritas é o ciclo de reencarnações. Né, para que a gente não venha para essa rotina, para que a gente possa se libertar desse ciclo de reencarnações. Nós sabemos que nós nos libertando desse ciclo de reencarnações aqui na Terra, né, de uma forma a evoluir, né, nós vamos para um outro plano e vamos começar um novo ciclo de vidas. Né, porque a nossa evolução é constante em caminho ao Mestre Jesus e a Deus. Né. As questões número 944 e 946 do Livro dos Espíritos, né, que eu vou ler agora para a gente poder entender um pouquinho melhor, né? Essas eu não sei de cabeça. Vamos lá. 944. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão da lei, ou seja, a opção do suicídio é uma transgressão da lei divina. O item A: não é sempre voluntário o suicídio, ou seja, o suicídio não é sempre uma escolha, né? E a resposta dos espíritos: o louco se mata, não sabe o que faz. O louco que se mata não sabe o que faz. Então, em casos de debilidade mental, né, muitas vezes, né, essa pessoa mal influenciada, muitas vezes, é conduzido a esse ato. E por ter a sua razão prejudicada, né, ele é colocado como um ato involuntário. A questão 946 diz o seguinte: e do suicídio, cujo fim é fugir, aquele que o comete, as misérias e as decepções desse mundo, ou seja, aquele que comete para fugir, né, as misérias e as decepções desse mundo. Né? Então, os espíritos respondem: pobres espíritos, que não têm coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem e não aos que carecem de energia e de coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que as suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Ai, porém, daqueles que esperam a salvação do que, na sua impiedade, chamam acaso ou fortuna. O acaso ou a fortuna, para me servir da linguagem deles, podem, com efeito, favorecê-los por um momento, mas para lhes fazer sentir mais tarde, cruelmente, a vacuidade dessas palavras. Ou seja, depois de tudo isso, um vazio. Item A
Os que hajam conduzido o desgraçado a esse ato de desespero sofrerão as consequências de tal proceder? Resposta dos espíritos: ó, esses, ai deles, responderão como por um assassino. Então aqui ele fala da obsessão, e não só de desencarnados para encarnados. Existem a obsessão de encarnado para encarnado, né? E aqui ele coloca que essas pessoas responderão como um assassino, né? Coloca essas pessoas como assassinos. Então, né, essas questões, ela coloca o suicida como um infrator da lei divina e ele o é. Né? Mas antes disso, esse irmão, né, foi um enfermo, né, carente de cuidados, né, tantos físicos como espirituais, para que possa reerguer-se em sua integralidade e possa então retomar, né, o caminho da edificação que Deus quer para todos os seus filhos. Nós temos que lembrar, porque muitas vezes nós olhamos para essas pessoas que cometeram esse ato e dizemos que eles são fracos. E não. Pelo contrário, eu vejo que precisa de muita força e coragem para transgredir tal lei de Deus a ponto de tirar a própria vida. É um ato de tamanho desespero que existe tamanha força que a pessoa é capaz de se matar. Então essa pessoa, ela precisa, na verdade, de acolhimento, de um olhar fraterno, precisa de compaixão, né? A gente ouve falar a palavra compaixão, mas o que é a compaixão? É através da empatia, nos colocarmos no lugar dessa pessoa, conseguirmos enxergar ela como um ser integral, né? Com virtudes e com defeitos, com coisas nele ali que me agradam e outras que me desagradam, assim como eu também as possuo. Então, a partir daí, nós começamos a criar uma relação de compaixão. Quando nós acolhemos essa pessoa e decidimos escutá-la de forma atenta, né, realmente interessado, e temos para ela palavras esclarecedoras, de carinho. Muitas vezes nós temos que dar um feedback negativo para essa pessoa, mas nós temos que ter noção de que o estado dela não permite que ela seja mais acusada, mais apontada, porque esses atos só colocarão mais peso na mochila que ela já carrega. Então, existe uma coisa chamada feedback negativo, mas com afeto. Ou seja, eu tenho que dizer o que está errado, mas sempre essas palavras têm que estar carregadas de compaixão e de afeto por essa pessoa. Certo? Então, quando as pessoas dizem, eu estou cansado da vida, né? Eu não aguento mais, né? Não encontro mais a razão para viver, né? Elas tendem a serem rejeitadas, né, por quem ouve essas palavras, né? E elas podem estar ouvindo coisas do tipo, outras pessoas já passaram por coisas bem mais graves do que você. Ah, o fulano já passou por coisa pior e venceu. Você é um fraco. Essas palavras, elas provocam uma profunda mácula nesse espírito que já está enfermo. Porque para a pessoa que sofre, não interessa saber, naquele momento, o sofrimento do outro. Ela está num estado de perturbação em que sim,
ela é tomada pelo egoísmo, porque ela não consegue enxergar o sofrimento do outro, ela está enxergando o seu. O seu sofrimento já é enorme o suficiente, toma conta do seu ser. Então essas palavras não vão auxiliar. Muito pelo contrário, só vão prejudicar. A tarefa mais importante neste contato que temos com essa pessoa, né, é efetivamente ouvi-la. Dê-lhe respeito. Né? Mostre a ela que você está interessado no sofrimento dela. E conforte-a. E faça bom uso do sigilo. Porque essa pessoa também não precisa ser mais exposta do que ela já pode estar. Busca-se, então, compreender uma lacuna criada, então, pela desconfiança, pelo desespero, pela perda da crença, da fé. Então, ajudá-la a encontrar serviços especializados para o tratamento, né? Assim como o tratamento espiritual. Esses dois tratamentos eles têm que andar junto. Né? Então, é a acolhida com amor, com carinho, aberto à compreensão, o encaminhamento, né, para ajudar o lado físico, né, e o espiritual, né, que está ligado também ao emocional, né, porque o que é o espírito? O espírito é nosso ser, é as nossas emoções, é aquilo que nós sentimos, é aquilo que nós somos. Né? Então, essa é a tarefa de quem está ao lado e quem vai auxiliar uma pessoa que se encontra nesse estado. Então, todos os nossos irmãos que se encontram nessa sintonia de sofrimento e fraqueza, estejam encarnados ou desencarnados, porque lembremos que todo suicida acaba não indo para um lugar agradável. O seu sofrimento se repete. E ele precisa de muita oração. Então, eu vou pedir licença para ler um trecho, um capítulo, na verdade, do livro O Semeador de Estrelas, de Sueli Caldas Schubert, que o autor, né, dessa história aqui é o Divaldo Franco. Né? Ela é um pouquinho extensa, mas eu acho que é bem oportuna. O suicida do trem. Eu nunca me esquecerei de um dia havia lido num jornal acerca de um suicídio terrível que me impactou. Um homem jogou-se sobre a linha férrea, sob os vagões da locomotiva e foi triturado. E o jornal, com todo o estardalhaço, contava a tragédia, dizendo que aquele era um pai de 10 filhos, um operário modesto. Aquilo me impressionou tanto que resolvi orar por esse homem. Tenho uma cadernetinha para anotar o nome de pessoas necessitadas. Eu vou orando por elas e, de vez em quando, digo: se este aqui já evoluiu, vou dar o seu lugar para outro. Não posso fazer mais. Assim, coloquei-lhe o nome na minha caderneta de preces especiais, as preces que faço pela madrugada. Da minha janela, eu vejo uma estrela e acompanho o seu ciclo. Então, fico orando, olhando para ela, conversando. Somos muito amigos, já faz muitos anos. Ela é paciente, sempre aparece no mesmo lugar e desaparece no outro. Comecei a orar por esse homem desconhecido. Fazia minha prece, intercedia, dava uma de advogado e dizia: meu Jesus, quem se mata, como dizia minha mãe, não está com o juízo no lugar.
vai ver que ele nem quis se matar. Foram as circunstâncias. Orava e pedia, dedicando-lhe mais de 5 minutos. E eu tenho uma fila bem grande. Mas esse era especial. Passaram-se quase 15 anos e eu orando por ele, diariamente, onde quer que eu estivesse. Um dia eu tive um problema que me fez sofrer muito. Nessa noite, cheguei à janela para conversar com a minha estrela e não pude orar. Não estava em condições de interceder pelos outros. Encontrava-me com uma grande vontade de chorar, mas sou muito difícil de fazê-lo por fora. Aprendi a chorar por dentro. Fico aflito, experimento a dor e as lágrimas não saem. Eu tenho uma grande inveja de quem chora aquelas lágrimas enormes, volumosas, que não consigo verter. Daí a pouco, a emoção foi me tomando e quando dei-me conta, chorava. Nesse inteirinho, entrou um espírito e me perguntou: por que você está chorando? Ah, meu irmão, respondi. Hoje estou com muita vontade de chorar, porque sofro um problema grave e, como não tenho a quem me queixar, porquanto eu vivo para consolar os outros. Não lhes posso contar os meus sofrimentos. Além do mais, não tenho esse direito. Aprendi a não reclamar e não me estou queixando. O espírito retrucou: Divaldo, e se eu lhe pedir para que você não chore, o que você fará? Ah, hoje nem peça, porque é o único dia em que eu consegui fazê-lo. Deixe-me chorar. Não faça isso, pediu. Se você chorar, eu também chorarei muito. Mas por que você vai chorar? Perguntei-lhe. Porque eu gosto muito de você. Eu amo muito a você e o amo por amor. Como é natural, fiquei muito contente com o que ele me dizia. Você me inspira muita ternura. Prosseguiu. E o amo por gratidão. Há muitos anos eu me joguei embaixo das rodas de um trem. E não há como definir a sensação da eterna tragédia. Eu ouvi o trem apitar, vi-o crescer ao meu encontro e sentia-lhe as rodas me triturando. Sem terminar nunca e sem nunca morrer. Quando acabava de passar, quando eu ia respirar, escutava o apito e começava tudo outra vez, eternamente. Até que um dia escutei alguém chamar pelo meu nome. Fazê-lo com tanto amor que aquilo me aliviou por um segundo. Pois o sofrimento logo voltou. Mais tarde, novamente, ouvi alguém chamar por mim. Passei a ter interregnos em que alguém me chamava. Eu conseguia respirar, mas para aguentar aquele morrer que nunca morria, e não sei lhe dizer o tempo que passou. Transcorreu muito tempo mesmo, até o momento em que deixei de ouvir o apito do trem para escutar a pessoa que me chamava. Dei-me conta, então, que a morte não me matara e que alguém pedia a Deus por mim. Lembrei-me de Deus, de minha mãe, que já havia morrido. Comecei a refletir
que eu não tinha o direito de ter feito aquilo. Passei a ouvir alguém dizendo: ele não fez por mal, ele não quis matar-se. Até que um dia, esta força foi tão grande que me atraiu. Aí eu percebi, nessa janela, você chamando por mim. Eu perguntei, continuou o Espírito, quem é? Quem está pedindo a Deus por mim? Com tanto carinho, com tanta misericórdia. Mamãe surgiu e esclareceu-me. É uma alma que ora pelos desgraçados, meu filho. Comovi-me, chorei muito, e a partir daí passei a vir aqui sempre que você me chamava pelo nome. E note que eu nunca ouvira face às diferenças vibratórias. Quando adquiri a consciência total, prosseguiu ele, já se haviam passado mais de 14 anos. Lembrei-me de minha família e fui à minha casa. Encontrei a minha esposa blasfemando, injuriando-me. Aquele desgraçado desertou, reduzindo-nos à mais terrível miséria. A minha filha é hoje uma perdida, porque não teve comida e nem paz, e foi se vender para tê-los. Meu filho é um bandido, porque teve um pai egoísta, que se matou para não enfrentar a responsabilidade. Deixando-nos, ele nos reduziu a esse estado. Senti-lhe o ódio terrível. Depois fui atraído a minha filha num desses lugares miseráveis onde ela estava exposta como uma mercadoria. Fui visitar meu filho na cadeia. Divaldo, falou-me emocionado. Aí eu comecei a somar as dores físicas à dor moral, dos danos que o meu suicídio trouxe. Porque o suicídio ele não responde só pelo gesto, pelo ato da autodestruição, mas também por toda uma onda de efeitos que decorrem do seu ato insensato, sendo tudo isto lançado a seu débito na lei de responsabilidades. Além de você, mais ninguém orava, ninguém tinha dó de mim, só você, um estranho. Então hoje, que você está sofrendo, eu lhe venho pedir, em nome de todos nós, os infelizes, não sofra. Porque se você entristecer, o que será de nós, os que somos permanentemente tristes? Se você agora chora, que será de nós, que estamos aprendendo a sorrir com a sua alegria? Você não tem o direito de sofrer, pelo menos por nós. E por amor a nós, não sofra mais. Aproximou-se, me deu um abraço, encostou a cabeça no meu ombro e chorou demoradamente. Doloridamente, ele chorou. Igualmente emocionado, falei-lhe, perdoe-me, mas eu não esperava comovê-lo. São lágrimas de felicidade. Pela primeira vez, eu sou feliz, porque agora eu me posso reabilitar. Estou aprendendo a consolar alguém. E a primeira pessoa a quem eu consolo é você, Divaldo. Então, meus amigos, vejam nessa mensagem, nesse relato, toda a situação que o suicídio pode trazer. Aquele que comete o ato, aqueles que são ligados à pessoa. E mais uma vez, eu chamo a importância, não para colocar esse peso da responsabilidade do ato do suicídio sobre o enfermo, sobre o nosso irmão enfermo, mas principalmente chamar a responsabilidade para nós que estamos ao lado destes enfermos. Nós temos um papel
muito importante no acolhimento, no auxílio para que esse irmão se reerga. Não há como ser feliz, né, com a infelicidade à nossa volta, sem fazer nada para que esse quadro mude. Nós vivemos de forma coletiva e devemos ser felizes e evoluir moralmente também de forma coletiva. Por isso, nós temos a sociedade, por isso nós temos a família, os amigos, para que tenhamos essas relações, para que tenhamos esse entrelace e possamos nos auxiliar. Então eu me despeço, né, orando a Deus por todos aqueles que fraquejaram e cometeram esse ato, e orando por todos aqueles que estão nesse caminho, que possam desviar dele e retornar a um caminho de paz, luz e harmonia. E que assim seja.